Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, mais uma vez, ainda vivo e atuante nessa conexão youtubística no underground do YouTube Brasil. Senhores cavalheiros, senhoras damas, eu queria falar hoje, nesse vídeo, um pouco sobre blues, senhores, sobre blues. E, galera, alguns de vocês já me acompanham há algum tempo, vocês já estão acostumados, sabem que eu não preparo nada para fazer os vídeos, eu simplesmente ligo a câmera, então eu vou falar, dar dados aqui, datas, eu não posso ter muita certeza, é só falando informalmente. Senhores, conversas de bar no YouTube. Eu queria falar um pouco sobre um momento importante na história da música, e principalmente a música aqui nesse continente, a música no continente americano, e a música, senhores, também no país mais influente desse planeta. E esse país criou algo que nós chamamos de blues music. E maior expoente para mim do músico de blues é o Robert Johnson. E eu conheci a música dele acho que faz quase 15 anos, antes nem de internet, antes de eu ter computador em si, lá nos idos, acho que ainda era anos 90, não sei se já tinha passado para 2000. Isso faz muito tempo. Eu comprava CDs usados e vinil também. Eu tenho muitos vinis, agora que eu estou sem picape agora, né? Mas e o cara da loja de discos usados, ele já me conhecia. E eu comprei o CD, a coletânea, com todas as músicas do Robert Johnson. Ele não gravou nem 20 músicas, cara. Aliás, eu deveria estar com o CD aqui, eu não sei se foi 13, 14, eu não sei se eles... em toda a vida dele, na verdade, ele teve uma única sessão de gravação. E toda a música que a gente tem de Robert Johnson hoje vem dessa única sessão de gravação que ele fez em um quarto de hotel, que era como na época muita gente gravou assim lá nos Estados Unidos, perto das plantações, perto do Mississippi, Chicago, Alabama. Esses lugares, senhores, parecem demais com a Paraíba, senhores. Vocês querem saber o que é a Paraíba? Senhores, coloquem Alabama no Google. Senhores, vejam as imagens. É a mesma coisa. Porque nós somos... vemos em lugares rurais. Hoje nem tanto. Mas até bem pouco tempo atrás. Uma paisagem totalmente rural. E pessoas têm um estilo de vida muito específico quando elas vivem nesse lugar. E o que é que me chamou? Como eu conheci blues. Vocês lembram do Daniel San, senhores? Lembram? Eu não me lembro o nome do ator. Mas todos nós, senhores, vimos o Daniel San na sessão da tarde. Nós assistimos Karate Kid na televisão. E na época, quando eu estava começando tinha 15 anos, 15, 16 anos, eu estava começando
a primeira banda, os primeiros projetos tocando, minha primeira guitarra e tal. E um cara que tocava guitarra comigo disse: olha, assista esse filme chamado Encruzilhada. Eu não sei se o título é esse em português, mas em inglês o título é Crossroads. Eu não precisei nem alugar, porque eu me lembro, pouco tempo depois o filme passou na televisão e eu assisti. E, cara, se você não assistiu esse filme, cara, por favor, assista, porque eu tenho certeza que você vai adorar esse filme. E o ator que fazia o Daniel San, ele é o protagonista desse filme. Ele é um estudante de música, ele estuda música clássica, mas ele é apaixonado por blues. Engraçado, eu nunca fiz um vídeo aqui falando de blues. Já fiz vídeo aqui tocando guitarra e tal, mas nunca fiz vídeo falando sobre blues especificamente. Mas isso está na minha cabeça agora, até porque, senhores, eu sempre volto a estudar a vida dessas pessoas, né, que tocavam esse tipo de música, as primeiras fases do blues americano. Porque pra mim não é só importante. Sim, mas voltando ao filme. Então, tem esse filme chamado Crossroads em inglês. Talvez seja Encruzilhada também em português, com o ator que fazia o Daniel San, o Karate Kid. E ele é um músico, ele estuda música erudita, mas ele é um apaixonado por blues. Ele, no filme, existe uma lenda, vamos dizer assim, que o Robert Johnson, que é um músico que realmente existiu, tinha gravado uma música que estava perdida. Na verdade, ele não tinha gravado, tinha escrito a música, vamos dizer assim, só a música estava no papel, mas ele não chegou a gravar. Então o músico, a pessoa que encontrasse essa música e gravasse, encontrasse essa composição e gravasse, se tornaria uma lenda imediatamente. Obviamente, isso realmente aconteceria se alguém conseguisse encontrar uma música que não tivesse sido gravada, daquelas que o Robert Johnson gravou. Cara, eu não me lembro quantas músicas, foi 13, 15 músicas que ele gravou, por aí, nessa única sessão de gravação. Acho que ele gravou em 1 ou 2 dias. E o protagonista, ele quer encontrar essa composição para gravar e para se tornar. Então ele acaba, para se tornar um músico conhecido de blues, ele é um garoto. Então ele acaba saindo da escola de música clássica e ele entra numa espécie quase como um detetive, procurando grandes artistas do blues, para ver se encontra essa composição e grava ela. E foi esse filme, Crossroads, que eu acho que é de 94, se eu não me engano. Foi esse filme que me levou a conhecer blues. Porque logo no início do filme, antes da história lá do moleque, mostra, vamos dizer assim, uma cena, uma reconstituição histórica do que teria sido essa gravação do Robert Johnson. E é absurdo, porque voltando agora, eu digo, não é só a música blues que me chama a atenção. Eu aprendi a tocar blues, hoje eu consigo improvisar quando eu quero. A música blues trabalha principalmente em cima de improvisação. Não, existem composições, vamos dizer assim, mas não são composições da mesma forma como nós entendemos a música popular atual. O blues é totalmente voltado para a improvisação, né? Você tem que saber improvisar em qualquer tonalidade e tal. Então, aquele negócio, se tiver músicos de blues tocando aqui, você chega, mesmo sem você ter conversado, mesmo se você nunca tenha visto essas pessoas dentro da técnica do blues, você começa a tocar com qualquer pessoa, porque você tem que aprender a improvisar em cima de qualquer tonalidade. Então, se tem um músico tocando blues, qualquer outro músico que saiba tocar também, ele consegue chegar ali e tocar junto com ele na hora, né?
sem precisar ensaiar, né? Porque o blues ele trabalha, vamos dizer assim, com estruturas pré-prontas, vamos dizer assim, com formato de digitação no braço que funcionam em qualquer tonalidade. É como se você aprendesse alguns truques, vamos dizer assim, você usa, você vai assimilando isso no seu jeito de tocar e tal. E você só vai acumulando mais, vai ficando cada vez melhor, consegue, vamos dizer assim, ter uma gama maior de possibilidades. Mas a ideia é sempre a improvisação, principalmente na música instrumental, né? Então, na primeira cena do filme, você vê o Robert Johnson chegando em um hotel e ele vai para uma sessão de gravação, né? Como eu digo, o blues é um fenômeno sociológico. Talvez seja por isso que eu me interesso tanto por esse. Não é só o estilo de música, mas é ao mesmo tempo uma visão de mundo e é um fenômeno sociológico do continente americano. E o blues, que começou mais ou menos no começo do século, vamos dizer assim, um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, mas vamos colocar o começo do século, tinha algumas canções antes da virada do século, 1800 e tal, mas não era como a gente conhece, era mais ou menos melodias vocais, só eram canções que as pessoas eles cantavam quando estavam trabalhando nas plantações. E só depois é que eles começam a colocar instrumentos, né? E cara, quando eu estava estudando blues, na perspectiva de um músico, vamos dizer assim, eu estava estudando blues para aprender a tocar blues, eu acabei assimilando a parte histórica também. Eu acabei estudando aquele período histórico e, senhores, mais uma vez eu sou apaixonado por história. Eu digo e repito isso várias e várias vezes aqui. Sou apaixonado por história. Então, quando eu comecei a estudar blues para aprender a tocar, para aprender a improvisar, eu acabei tendo contato com o aspecto histórico também, com o fenômeno social. Eu acabei vendo os documentários, as pessoas que tocavam naquela época, como eles viviam. E tudo isso começou lá na década de 90, quando eu assisti Crossroads pela primeira vez. Assim, mas vamos lá. Na primeira cena do filme, por favor, galera, assista esse filme. Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Assim. A história é excelente, os personagens são excelentes. E ainda é um filme falando de música, de blues, né? Então, vejam aí. Então, na primeira cena, eu vou falar na primeira cena, que é justamente essa sessão de gravação, que foi a única que o Robert Johnson fez. Ele entra num hotel, um quarto de hotel comum, lá tem um microfone. Ele senta num banquinho, ele pega o violão dele, ele coloca o slide no dedo, vocês sabem que é um slide, toma um gole de uísque e começa a tocar. Naquela época, você não tinha nenhum recurso de edição que você tem hoje. Naquela época, por isso que eu digo que músicos, não diria músicos, mas instrumentistas, eram bem melhores. Porque para você gravar, você tinha que conseguir tocar a música do começo ao fim, sem nenhum erro. Você não podia gravar por partes. Você não podia editar. Você não podia nem editar, gravar, por exemplo, o violão primeiro e depois o vocal. Nem isso você poderia fazer. Você tinha que tocar, como no caso dele, que ele tocava e cantava, ele tinha que tocar o violão, cantar com o mesmo microfone. O mesmo microfone e um take. Foi aquilo, sem errar.
Então isso fazia com que os músicos eles tinham que ter a música realmente, como a gente diz, na ponta dos dedos a qualquer momento. Você tinha que estar você tinha que conseguir tocar aquela composição do começo ao fim sem errar, para conseguir gravar e tocar e cantar ao mesmo tempo usando um único microfone. Quando começou a gravação, acho que foi a Philips, começou a gravar discos e tal, e vender discos nos Estados Unidos, eles viram que era algo lucrativo, mas eles viram que eles precisavam de músicas populares para vender mais discos. Então, muitas pessoas começaram a ir ao sul dos Estados Unidos, procurar mesmo pessoas que viviam em plantações, em lugares totalmente afastados de cidades, e eles praticamente fazendeiros mesmo. Não era o caso do Robert Johnson, mas muitos foram. Pessoas que trabalhavam na fazenda mesmo, tinha aquela casinha de madeira, tocava o violão na frente da casa. E o que é que os caras, os produtores faziam? Eles chegavam e diziam, olha, eu quero gravar, você sabe tocar blues? Acho que nem usava esse termo ainda na época. Para eles era simplesmente música. Você sabe tocar, sei. O que eles iriam tocar era blues, aquelas pessoas. E eles alugavam um hotel, que era o hotel em que o produtor estava hospedado, aqueles hotéis de beira de estrada, os confins, áreas rurais dos Estados Unidos, e eles pegavam os músicos, eles levavam para esses quartos de hotéis e eles gravavam lá mesmo. E a primeira cena do Crossroads é uma reconstituição histórica do que teria sido essa sessão de gravação com o Robert Johnson. E eu tenho um CD, cara. Aliás, eu deveria até ter procurado para mostrar para vocês. Que é as músicas dessa sessão, a única coisa que ele gravou a vida toda, porque o Robert Johnson, vocês ouviram muito dessa lenda de morrer aos 27 anos, né? De grandes músicos que morreram aos 27 anos. E o Robert Johnson, pouca gente só fala de Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, mas o primeiro de todos eles foi o Robert Johnson. Ele foi o primeiro a morrer com 27 anos. E tudo indica, hoje nós sabemos que tudo indica que ele morreu envenenado, né? Colocaram veneno na bebida dele. Pelo menos isso é o que ficou oficialmente na história, né? Então, ele faz essa pequena sessão, essa única sessão da vida dele, são as únicas músicas que nós temos. Minha preferida, Sweet Home Chicago. E depois eu fui ler sobre a vida. Tem vários livros, documentários sobre artistas de blues. Baixei muitos, cara. Li muita coisa mesmo. Como eu digo, eu comecei estudando a música, mas acabei me apaixonando pelo aspecto histórico também. Muitos desses músicos eles não tinham nem violão, não tinham instrumento como nós conhecemos hoje. Eles começaram a fazer guitarra, pequenas guitarras com caixa de charuto. E, aliás, é uma tradição, cara, que existe até hoje. Aqui mesmo no YouTube, se você colocar Cigar Box Guitar, você vai ver vários e vários vídeos. Tem pessoas até hoje que fazem essas guitarras para tocar com slide e tal. E começou assim, usando esse tipo de instrumento, com 3 cordas, eu acho. Né? Começou guitarras de caixa de charuto, com 3 cordas. Só depois que alguns músicos conseguiram o luxo de conseguir comprar um violão. Agora, por que é interessante? Porque eu estava vendo a vida do Robert Johnson e me chamou a atenção, cara, o tipo de vida que essa galera levava. É assim, absurdo.
Você tinha pessoas que estavam morando dentro de fazendas, trabalhando como escravos, desde a época da escravidão. Depois veio a libertação, mas eles continuaram praticamente com o mesmo estilo de vida. Essas pessoas nasciam em uma fazenda, essas pessoas morriam, passavam a vida toda trabalhando lá e morriam lá. Muitas vezes sem nunca sair da cidade, ou pelo menos só saindo em volta. Pessoas muito pobres mesmo, muito mesmo. E mais ou menos aquela imagem que nós fazemos aqui no Brasil é do Jeca Tatu. Vocês lembram aquele personagem? Então, o cara nasce ali naquela fazenda, trabalha a vida toda naquela fazenda e morre ali. Tinha um lance de isolamento muito grande, né, entre eles. E quando chegava noite de sábado, sexta, nos finais de semana à noite, essas pessoas queriam se divertir, né? Então essas pessoas, eles não têm dinheiro algum. Quando eu digo não ter dinheiro algum, eu não estou dizendo ter pouco, eu estou dizendo não ter dinheiro mesmo. Não ter dinheiro. Muitas dessas pessoas comiam do que plantavam. E você tinha esses bares, senhores, que seria chamar isso de bar, seria um elogio, porque acho que muitos desses lugares na época, eles não tinham nem piso. Era tipo uma casinha, aquelas paredes de madeira, chão de terra batida. E lá dentro vendia bebida. E para vender bebida, você vende bebida, você vende mais, quando você tem música, não é isso, galera? É estranho você beber num lugar totalmente silencioso. Então, os donos de bar lá, eles precisavam de músicos, né, para tocar enquanto a galera bebia. Eles faziam um aguardente, eles faziam de milho, né? Porque nós fazemos aguardente aqui com cana de açúcar, mas eles faziam, acho que o mesmo processo, só que com milho. E eles vendiam, eles faziam essa bebida na fazenda, eles vendiam nesses bares e tinha que ter a música, né, para a galera beber lá. E tudo isso, senhores, à noite é iluminado com um lampião, né, um querosene. Vocês imaginem. Então vocês imaginem aí, meio rural, totalmente isolado, uma casa, uma construção de madeira, chão de terra batida, bebendo, eles chamam licor lá, né? Mas é aguardente, de milho, e senhores tocando a noite toda, enquanto a galera enchia a cara e dançava. Então, hoje, eu fico imaginando que hoje nós usamos amplificadores, né? Nós temos amplificadores, eu tenho minhas guitarras, meu amplificador, senhores. Mas essa galera tocava nem um sonho longínquo, eles podiam nem sequer imaginar que existiria algo chamado amplificador e microfone, né? Amplificadores e microfones não estavam nem nos sonhos deles ainda, né? Então, você tinha tipo um cara tocando um violão, outro tocando gaita, e essa era, vamos dizer assim, a base, né, do blues. E eles cantavam, e cara, eles tocavam muito alto. Isso é outra coisa também, porque quando você vê músicos de blues,
Eles têm uma pegada, cara, que é um negócio assim que você não consegue reproduzir hoje, a pegada deles. Agora, por quê? Porque essas pessoas se acostumaram a tocar em lugares barulhentos, sem amplificação. Então eles tinham que tocar muito alto, tinham que bater mesmo nas cordas, tinham que cantar sem microfone. Então, e muitas vezes não eram nem duas ou três pessoas, era uma pessoa só. Muitas vezes era o cara que tocava o violão, cantava e ainda tocava gaita. O cara sozinho, até porque era mais barato, né? Você contratar uma pessoa só fizesse o som da festa inteira. E isso dá a você uma pegada, cara, que os músicos hoje eles simplesmente não têm, né? Então, galera, legal. Então, o Robert Johnson, ele vem dessa linhagem, de músicos rurais. Então, você imagina como é assim, o estilo de vida dessas pessoas. Essas pessoas, a única coisa que eles têm para fazer na vida, muitos deles não sabiam nem ler, muitos. É, os que, algum felizato que aprendia a ler em um meio rural, geralmente era algo relacionado com igreja, né? As igrejas ensinavam algumas pessoas a ler por causa de motivos religiosos só. Então alguns ainda sortudos ainda aprendiam a ler por causa de instituições religiosas para a igreja, para poder ler a Bíblia, né? Principalmente no sul dos Estados Unidos e tal. Então, essas pessoas não têm nada. Essas pessoas vivem em lugares completamente isolados. Eles têm sorte se eles conseguirem comer. E depois de um tempo, uma cidade como Chicago, que é um meio urbano, começou a atrair pessoas para lá, para tocar nos bares de lá. Acho que o Robert Johnson migrou, muitos outros músicos também começaram a sair das fazendas e ir para Chicago. Foi quando eles começaram a ter contato com a cidade, foi quando Chicago e Detroit. E essas duas cidades atraíram muitos músicos de blues. Foi justamente quando eles começaram a sair das fazendas, irem para esses meios urbanos, que eles começaram a eletrificar o blues. Foi quando eles começaram a usar amplificadores e microfones. Foi quando eles começaram a ter minimamente a capacidade de gravar e tal, mas isso veio muito depois. Então, a gravação do Robert Johnson não é em um meio urbano. Ele ainda, como eu digo, ainda gravou num quarto de hotel. Vai saber onde. E, como eu digo, isso dá uma pegada ao músico. Esse estilo de vida, essas dificuldades. Isso dá uma pegada pro músico, cara, que é impossível você ter hoje em dia. Porque hoje a gente tem muita facilidade, tanto de instrumento como de edição. Então, talvez por isso hoje nossos músicos sejam bem mais medíocres. Porque o estilo de vida deles lá exigia aquela pegada, exigia aquele volume, exigia aquela fluência, até para conseguir viver daquilo. E os músicos de blues, eles começaram a levar uma vida que depois outros estilos musicais também, outros músicos de outros estilos também levariam, que é a ideia de músico itinerante, é isso. E você tá hoje aqui, você toca em um bar,
Você toca, passa alguns dias, talvez algumas semanas em uma cidade. Quando você tocou nos bares que você pôde, você sai e procura outra cidade. E aí você sai rodando. E o Robert Johnson fez isso, né? Você tinha uma mala com algumas roupas e você tinha o seu violão e mais nada. E você saía de cidade em cidade, tocando para conseguir comer. Muitos dos bares, cara, isso ainda ocorria na época do jazz. Isso começou no blues, né? E a gente tocava para comer, entendeu? Você tocava naquele bar e talvez o cara desse alguma coisa para você comer e você comia, cara, dormia por algum canto ali. No outro dia de manhã você pegava as malas e ia embora e continuava. Tem muitos blues falam sobre trem, porque esses músicos viviam viajando de trem, né? Indo de cidade em cidade, cara, para conseguir comer. E, cara, o estilo de vida dessas pessoas, assim, é algo que assim, é absurdo, cara. Você conseguir viver daquela forma. Fica imaginando, porque hoje, hoje nós reclamamos, nós músicos independentes, que nós não temos condições de trabalho e tal. Eu fico imaginando a vida dessas pessoas, cara. Você viver pulando de cidade em cidade para conseguir comer sem você ter nada, sem você ter nenhum tipo de segurança, sem você ter contrato com gravadora, assim, isso é um sonho longínquo. Às vezes muitos deles chegavam até a vender os próprios instrumentos, cara, quando o negócio ficava difícil, empenhavam, né? E muitos não conseguiam nem fazer isso, porque os instrumentos eram tão, galera, assim, que eles não conseguiriam nem vender. A única pessoa que queria aquilo era eles mesmos. Eu vi os violões, cara, assim, um negócio absurdo, as cordas, cara. E outra coisa que me chama a atenção também foi eles terem desenvolvido um método de improvisação sem nenhum tipo de estudo formal de música. Essas pessoas não estudaram música, mas eles conseguiram desenvolver uma estrutura que possibilita a improvisação. Então o blues faz isso, depois o jazz continuou, e o rock and roll também veio do blues e tal. E o rock já é mais simplificado do que o blues, né? O rock é só a parte mais agressiva, vamos dizer assim, do blues. E de certa forma, cara, toda a música do século XX, toda a música popular do século XX, a raiz dela tá no blues. Eu tenho certeza. Mesmo o cara que toca black metal, mesmo o cara que toca death metal, as raízes daquela música ultimamente caem no blues, né? Inclusive o lance de você, as técnicas, as primeiras formas de tocar guitarra, né, começam no blues, né? E o jazz, cara, os músicos de jazz tiveram assim, um desenvolvimento absurdo, cara, usando aquelas mesmas estruturas. A base do jazz é o blues também. E a mesma ideia, só que o jazz continuou com a ideia de improvisação, né? No caso, o jazz é realmente uma evolução do blues. O rock não, o rock é uma simplificação. Tanto que o rock não tem o lance da improvisação. Você tem alguns riffs de blues que ficam se repetindo o tempo todo. Isso é rock and roll. Rock and roll é música, rock, blues simplificado, feito por gente branca, somente. Mais nada, não deveria ter nem outro nome, né? Isso. E até porque vocês imaginem, cara,
Vocês peguem alguns documentários falando sobre jazz. O jazz ainda era mal visto, cara. O jazz que é uma música, um tipo de música muito complexo. Assim, para você ser um músico de jazz, cara, você tem que estudar muito, cara. Pouquíssimos músicos conseguem atingir o nível para você conseguir tocar jazz, pra você conseguir improvisar, né? E mesmo naquela época, os músicos de jazz, que já era uma evolução, que já é uma música bem complexa, eles ainda sofriam um preconceito imenso. Ora, se os músicos de jazz sofriam um preconceito imenso, vocês imaginem os músicos de blues. E é por isso que eles sempre estavam sempre muito bem vestidos, tocavam sempre que possível, tocavam sempre de terno e gravata, justamente para tirar aquele estigma. Eles tentavam sair daquele estigma de música. E o blues fala do continente americano, fala do meio rural. Eu estou falando do continente inteiro, porque o mesmo ocorreu em vários países. Outros países não desenvolveram blues, mas todos os países tiveram alguma forma musical que veio de meio rural, e que com o tempo foi eletrificada, foi microfonada e se tornou música popular. Aqui no Brasil nós tivemos o samba, por exemplo. E, aliás, quando eu vejo músicos como Pixinguinha, cara, parece muito músicos de jazz, né? Então, mesmo formato e tal. E o blues fala sobre preconceito racial nesse continente. Porque aquela música que foi vista com maus olhos, ela se tornaria a raiz de toda a música produzida no século XX. Aquelas populações afrodescendentes tocando aquele tipo de música, eles se tornariam o pilar da música popular do século XX em todo o mundo. No caso, tem filmes aqui, cara. Tem um filme que fala sobre a Cadillac Records. E justamente pegando essa época em que os músicos estavam saindo das fazendas e indo para as cidades, em que o blues estava se eletrificando. E nessa época, lá na Inglaterra, as pessoas já ouviam os discos de blues. Você já tinha blues sendo feito lá na Inglaterra. Então por isso que tipo o rock inglês, ele é muito particular. O rock inglês, quando você escuta uma banda, você automaticamente, pela sonoridade, você diz isso é da Inglaterra, isso é dos Estados Unidos. O rock na Inglaterra teve vamos dizer assim, uma personalidade própria, diferenciada dos Estados Unidos, porque eles desenvolveram quase que independentemente do rock que estava sendo feito nos Estados Unidos. Na Inglaterra você não tinha nada como Chuck Berry, por exemplo, porque a galera já estava acompanhando o blues lá na Inglaterra, e quando o negócio se eletrificou, eles também desenvolveram, vamos dizer assim, a forma de blues deles, em inglês, que viria a ser a raiz do rock inglês, com outras influências também, né? Muito também, eu acho, vamos dizer assim, de música celta. Eu vejo uma sonoridade celta muito grande em toda a música inglesa, que também influencia lá, e uma certa frieza, vamos dizer assim, relativa à música que é feita na Inglaterra, que diferencia também, né? Então, você vê músicos como Rolling Stones, a banda, eles escutavam blues dia e noite, Led Zeppelin e tal, Black Sabbath. Cara, Black Sabbath, pra mim, o primeiro disco de metal, o primeiro disco do Black Sabbath, cara, assim, eu amo aquele disco, cara. Assim, eu só escuto Black Sabbath até o volume 4. E o primeiro disco do Black Sabbath é disparado, assim, é um dos maiores discos pra mim. Eu escutei aquilo dia e noite, cara.
E pra mim, que é aquele disco que é considerado um dos primeiros discos de metal, cara, pra mim tem muito de blues ali, cara. Você pega o primeiro disco do Black Sabbath, você escuta, pra mim aquilo é blues. É um blues negro, vamos dizer, um blues dark, né? Um blues com uma certa atmosfera de terror, vamos dizer assim, de ocultismo. Não seria esse termo de terror, mas os ingleses sempre tiveram muito essa tradição de estudar ocultismo, né? E o primeiro disco do Black Sabbath, ele é tipo uma mistura de blues americano com, vamos dizer, com uma visão dark da vida, vamos dizer assim, uma certa influência de ocultismo, de filmes de terror e tal. E isso é um dos primeiros discos de metal, que é excelente, cara. Excelente. Aliás, o Tom Iommi, porque esse nome é Iommi, né? Eles falam, parece é um nome italiano, não sei. E ele usa um SG, né? Uma Gibson SG. A guitarra Gibson SG foi feita exclusivamente para músicos de blues. Uma guitarra muito robusta, que aguentava, porque quando você tem uma guitarra, você toca dia e noite, ela não dura alguns anos, né? Principalmente quando você está fazendo turnê e tal. E a Gibson SG foi uma guitarra feita exclusivamente para esses músicos que faziam turnê, que precisavam de uma guitarra mais robusta. E a Gibson SG, o cara do AC/DC também usa, que também tem muita influência de blues, uma guitarra tem um som muito pesado, aguenta o encordamento, é muito pesado e tal. É uma guitarra, a guitarra dos meus sonhos. Eu tenho uma Flying V, cara, também é maravilhosa. Mas se eu fosse comprar outra, com certeza seria uma Gibson SG, cara, assim, que também está muito relacionada com blues e tal, e que o Black Sabbath usa e tal. E, galera, como eu digo, eu falei aqui um bocado de história sobre música e tal, galera. Eu não tinha nada preparado, eu só tendo uma conversa aqui com vocês. Porque, como eu digo, isso não é só um fenômeno musical, isso é um fenômeno sociológico. Isso tem muito a dizer do nosso continente, isso tem muito a dizer de quem nós somos, da nossa identidade, como americanos, nós do continente americano, não só norte-americanos, mas do continente americano como um todo, que foi, vamos dizer assim, um lugar criado para ter fazendas. Teve uma população rural, uma população predominantemente rural e sem educação e com fanatismo religioso. Deus, continente americano. E pra mim o blues, cara, ele é a história do século XX na música. E eu continuo estudando, cara. É um negócio que você vai aperfeiçoando. Você vê um guitarrista como B.B. King, cara, que é um cara que toca pouquíssimas notas, cara, mas que é completamente perfeito o que ele toca, né? Você chega àquele nível quando você estuda muito, você consegue customizar, seria isso. Seria otimizar o modo como você toca, para você cada vez tocar menos notas, mas de uma forma mais perfeita, vamos dizer assim. Você vê isso com B.B. King, por exemplo. Pouquíssimas notas, cara, mas com uma digitação perfeita, um timbre maravilhoso, cara. O B.B. King também, cara, que faz parte da história do blues. Agora, por que eu estava pensando nisso? Porque, como eu disse, nós, atualmente nós somos músicos independentes e nós achamos que nós passamos por muita dificuldade, que nós não temos as condições e tal de fazer. Mas, senhores, comparado a essas pessoas do blues, comparado aos primeiros pais do blues e, por consequência, os pais da música popular, século XX, senhores, as dificuldades deles eram, sim, inimaginavelmente maiores. Não só como músicos, mas como pessoas mesmo, para conseguir viver, para conseguir se manter vivo. E
Eu fico imaginando, cara, que é tipo, é como se eles dissessem, né, eu vou ser um músico e você aposta todas as suas fichas naquilo. Você só tem aquilo, você só é aquilo. Aquilo é tudo que você tem, aquilo é tudo que você é. E, seu Zé, é realmente um ato de coragem, ou beirando a insanidade, muito grande, né? Você conseguir levar aquele estilo de vida e tal. E foi só por causa da coragem, desses músicos, dessa coragem que beira a insanidade, que é típica de músicos, que nós tivemos esse movimento musical. É, e quanto mais eu aprendo, quanto mais eu vejo sobre essas pessoas, cara, assim, mais, mais próximo, eu realmente tento ficar perto disso para tentar absorver um pouco disso. Não só aprendendo a tocar blues, não só tocando, mas ao mesmo tempo também absorvendo, vamos dizer assim, a coragem dessas pessoas, a determinação. Né? Então, senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.